Alô pessoal, bom dia, bom dia. Bom pessoal, a gente vai continuar hoje a partir da página 106, tá? Peguem a página 106 aí pra gente poder continuar nosso trabalho hoje. Livro 2, eu quero terminar ele agora, falta pouca coisa. Ângulo formado por duas retas paralelas e uma transversal. Esse conteúdo aí que a gente vai finalizar aí o nosso livro 2, tá? Página 106. Então peguem lá a página 106. Ângulos formados por duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Na página 106 aí, esse conteúdo está tratando de retas paralelas cortadas por uma transversal. Então vamos primeiro dizer aqui o que é cada coisa que está sendo colocada aqui nesse título, né? Então, primeiro, ângulos formados por duas retas, tá? A reta a gente já trabalhou na aula anterior, vocês já sabem o que é a ideia da reta, né? Todo mundo já tem essa ideia intuitiva na cabeça, tá? Ó, aqui tem uma reta, aqui tem uma outra reta, tá? Então, isso aí são duas retas. Quando ele fala que elas são paralelas, quando ele fala que essas retas são paralelas, pessoal, o que quer dizer paralelas? Paralelas é quando as retas passam uma ao lado da outra a uma mesma distância. Como assim, professor? Ó, daqui para cá, essas duas retas que estão aqui em vermelho, aí eu vou marcar aqui em azul, qual seria a distância entre elas? Vamos dizer que a distância entre elas seja aqui, ó. Daqui para cá, ó, essa distância, ela é exatamente igual a essa distância, que é exatamente igual a essa distância, tá? Isso significa paralela, ela passa uma ao lado do outro sem se tocar. Se elas não fossem paralelas e eu continuasse propagando essa reta aí, olha o que ia acontecer. Eu vou desenhar duas aqui que não são paralelas, vou fazer até grande, ó. Tu tens uma reta partindo daqui, ela vem embora, até aqui assim mais ou menos. Aí eu tenho uma outra que sai daqui e vem para cá, ó. Vamos dizer que elas não sejam paralelas. Se elas não forem paralelas, pessoal, elas vão se tocar em algum ponto, ó. Tá? Então isso não é paralelo, tá? Essa distância que está daqui para cá não é a mesma distância que está daqui para cá, ó. Percebe que a distância está diminuindo e assim por diante, ó. Então essa aqui que eu desenhei agora, ela não é paralela. Qual é a paralela? É quando você faz as duas retas ou mais, tá, pessoal? Pode ser quantas retas forem aí, e elas passam uma ao lado do outro, uma ao lado da outra, a mesma distância, sem se tocar em momento algum, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho o caso de ela ser paralela. Então, daqui para cá é a mesma distância, daqui para cá. Se eu propagar essas retas até o infinito, elas não vão se tocar em lugar nenhum. Isso quer dizer reta paralela, tá? E o que seria a reta transversal? A reta transversal, pessoal, é a reta que cruza num sentido diferente, tá? Deixa eu colocar de novo as duas retas que eu fiz. Vamos dizer que eu tenho essa reta aqui. Ela passa a uma mesma distância dessa, elas são paralelas, e tem uma outra reta que passa cortando essas duas, tá? Então, quando eu tiver essa reta cortando, essa aqui é a transversal, tá? Então, essa aqui que está em vermelho é a reta paralela. Essa aqui que está em vermelho. Isso dá um sinal de que não é igual, tio. É verdade, é o sinal de diferente, né? É verdade. Essa aqui é reta paralela, essa e essa aqui, ó, são as duas paralelas, e essa que está em azul aqui em cima é a transversal, tá? Transversal é a que passa cortando, cruzando ela, certo? Então isso é reta paralela cortada por transversal, tá? O nosso livro, pessoal, trouxe esse conteúdo aqui, mas para começar o nosso trabalho, essa reta aqui, elas não são paralelas, tá? Perceba que essa reta aqui está em vermelho, se eu continuar ela aqui, elas vão se encostar aqui na frente, tá? Então elas não são paralelas, apesar do texto o texto aí da página. Bom dia, tio, Deus te abençoe. Bom dia, tudo bem? Apesar do nosso texto aqui hoje estar trabalhando reta transversal, o livro trouxe aqui já na primeira parte. Isso ainda é o capítulo que não vai cair na prova? Isso, página 106, mas a gente termina já isso aqui, tá? Falta bem pouco. Então aqui, ó, essa reta aqui que ele deu não é paralela, tá, pessoal? Volto a dizer, esse desenho aqui que ele trouxe não é paralelo. Porque se você propagar essa reta aqui, ó, se você continuar essa reta que está em vermelho e você continuar essa daqui, elas vão se cruzar aqui na frente, ó. Então não é paralelo, tá? Para ser paralelo, essa reta de cima, por exemplo, poderia estar passando assim, ó.
Aí eu tenho uma distância igual para todos, e aí no caso seria paralelo, beleza? Beleza, aí ele deu aí, pessoal, nesse desenho, essa imagem aí, ele trouxe os ângulos para a gente ver, tá? Deixa eu vou mostrar aqui para vocês. Então aqui eu tenho o ângulo A, tá aqui em cima ele, eu tenho aqui o ângulo B, eu tenho aqui o ângulo C, o ângulo D, tá? Aqui embaixo é F, G, H, tá? Então eu tenho os 4 ângulos aí nessa figura aí, tá? Aqui embaixo ele está dizendo o seguinte, vamos acompanhar aí. Aqui embaixo ele está dizendo assim, os ângulos formados na região, deixa eu ver se eu consigo colocar tudo junto. Então aqui está dizendo assim, os ângulos formados na região entre R e S são ângulos internos. Então os ângulos internos são esses que são formados dentro desse espaço aqui, ó. Quais são os ângulos que estão dentro desse espaço aqui? Ó, eu tenho B, tenho C, tenho E e tenho H. Esses são os ângulos formados na região interna, tá? Então aqui eles são chamados de ângulos internos, tá? Então esses ângulos são, ó, B, C, E e H. Então B, C, E e H são os ângulos internos. Beleza, a gente vai já precisar dessa informação aí, tá? Aí aqui embaixo ele disse assim, os ângulos formados fora dessa região são chamados de externos. Vou marcar de azul aqui o que seria externo. Externo é aqui para fora, ó. Aqui fora é externo, aqui embaixo também é externo. Quais são os ângulos que estão nessa região aí? O A, tá aqui ele, ó, A. O D, tá aqui o D. O F, ele tá aqui embaixo, ó, F, e o G, que também tá aqui embaixo, tá? Então esses 4 ângulos aí são os ângulos representados pelo nome de ângulos externos. Eles estão na parte de fora da figura, certo? Os ângulos formados em um mesmo semiplano em relação à transversal são chamados de colaterais. O que isso quer dizer, pessoal? Essa reta transversal que está traçando a nossa figura, ela divide a figura no lado esquerdo e o lado direito, tá? Então tá aqui a minha reta que está dividindo o lado esquerdo e o lado direito. Quem está do lado esquerdo, todo mundo que está do mesmo lado, o lado esquerdo, é chamado de colateral. Quem é que está do mesmo lado? Deixa eu colocar aqui, ó. Isso aqui é o lado esquerdo. Quem é que está desse mesmo lado aqui, pessoal? Isso aqui é o lado esquerdo. Isso aqui é o lado direito. Quem é que está do mesmo lado esquerdo? Os ângulos, tá? Eu tenho o ângulo A, tá? Então quem é que está do lado esquerdo? O A. O B também está do mesmo lado. O E também está do mesmo lado. E o ângulo F também está do mesmo lado. Então essa galera que está do mesmo lado é chamado de colateral. Colateral é que participa do mesmo lado, tá? Quem é que está do lado direito? Ó, eu tenho o ângulo D. Eu tenho o ângulo C. Então essa galera aqui é colateral. Eu tenho o ângulo H e eu tenho o ângulo G. Essa galera está do mesmo lado. Se está do mesmo lado, eles são chamados de colaterais. Pode falar. E aquele S e R também na ponta desse ângulo? Quais são os ângulos? S e R também na O S e o R, né, nessa situação aqui, é importante, ainda bem que você comentou. Percebe que o R e o S, eles não têm um acento circunflexo, tá vendo? Deixa eu ver se eu dou um zoom aqui, mas no livro de vocês vão conseguir enxergar isso. O R e o S não tem acento circunflexo, tá? O S e o R são o nome das retas. Ó, percebe que o G aqui, por exemplo, ele tem um acento circunflexo. Ele está indicando que isso aqui é um ângulo. Tá vendo? Ó, o circunflexo está aqui, ó. Então esse cara é um ângulo. Esse aqui é ângulo, tá? O R e o S são o nome das retas. Essa reta aqui se chama R e essa reta aqui se chama S. Certo? Ok, tudo bem? Beleza, então vamos passar aqui para a página 107. Avança aí o livro para a página 107. Deixa eu pegar aqui a página 107. Então eu vou fazer umas observações aqui, aí vocês anotam aí no livro de vocês, tá? Aqui na página 107, ele está falando lá, quem são ângulos correspondentes?
Correspondentes, eu queria que você puxasse uma seta aqui para o lado e escrevesse assim, ó. Puxa uma setinha bem aqui. Ó, ele está dizendo assim, ó. Ele está dizendo assim, ó, ângulos correspondentes são ângulos colaterais. O que é colateral? Está do mesmo lado. Não adjacente, tá? Está do mesmo lado, mas não está encostado um do outro. Tá? Sendo um interno e o outro externos. Não é colateral não, é correspondente, né? Correspondente. Então o que eu quero que você faça? Eu quero que você puxe uma seta aqui e escreva assim, ó, lados, aliás, mesma posição. Mesma posição. Eles estão na mesma posição, mas em lugares diferentes, tá? Vamos ver se vocês vão entender isso daí. Mesma posição, só que em lugares diferentes. Vou mostrar isso aqui fazendo um desenho aqui para vocês, tá? Deixa eu pegar aqui meu programa de desenho. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui as minhas retas paralelas, tá? Cortadas aqui por uma transversal. Tem uma transversal aqui. Estão vendo aí, pessoal, o desenho? Beleza. Então imagina que eu tenho aqui essa reta paralela cortada por transversal, tá aqui ela. Eu tenho aqui um ângulo qualquer. Tá, vamos dizer aqui que ele está nessa posição ali. Pronto, eu tenho esse ângulo aqui, eu vou até pintar ele de vermelho para vocês enxergarem. Eu tenho este ângulo, tá? Ele está nesta posição aqui, tá? Ele está na parte de cima da figura. Se eu quiser tirar ele daqui para cá, pessoal, ele encaixa na mesma situação lá, ó, tá? Então eles não estão no mesmo lugar, mas estão na mesma posição, tá? Esse aqui na parte de baixo, que eu vou pintar aqui de azul, e esse aqui na parte de cima, ó, tá? Então isso aqui é ângulo correspondente, é quando ele está em uma posição parecida aí, né? Tá no mesmo lugar, só que tá na mesma posição, aliás, só que em lugares diferentes. Esse aqui está na parte de cima, esse aqui está na parte de baixo. Então, se você tratar aí essa figura desta forma, esses dois ângulos são correspondentes, tá? Então é o mesmo que acontece aí no teu livro. Olha onde é que está o ângulo, ó. Ó, isso aqui está na parte de cima aqui, ó, o ângulo A. Ele está aqui na parte de cima, tá? Na parte de cima é que eu falo dessa reta vermelha. E aqui o E também está na parte de cima, tá? Da reta vermelha. Então essa aqui são ângulos correspondentes. Eles estão na mesma posição, ó, na parte de cima aqui e na parte de cima, do lado esquerdo aí, né? Aqui ele já está na parte de baixo, ó. Tá aqui na parte de baixo. A reta passa aqui, ele está do lado esquerdo na parte de baixo. E o ângulo F também está na mesma posição aqui, ó. Se você observar, ele está para baixo do lado esquerdo. Então, se eles estão na mesma posição aí, eles são chamados de correspondentes, tá? Então, esse é o caso de ângulos correspondentes. Essa figura aqui de baixo, vamos ver se está na mesma posição também. Bem aqui, ó, tem o D e o H. Ó, se você observar o D e o H, ele está na parte de cima aqui do lado direito. Então aqui é o ângulo D. E o ângulo H também está na mesma posição, parte de cima, lado direito. Aqui embaixo o ângulo C, parte de baixo, lado direito. Ó. Aqui na parte de baixo, lado direito, o ângulo G. Então estão na mesma posição. Então esse C é correspondente a G. O D é correspondente a H. Você vai tratar eles dessa forma, tá? Aqui em cima, o A é correspondente ao E, e o B, né, é correspondente ao F, tá? Então isso aí são ângulos correspondentes. Então quem não anotou, anote lá, mesma posição para ângulo correspondente, tá? Ok, posso passar? Pode. Beleza, então continuando na mesma página, eu tenho aí ângulos alternos. Deixa eu pegar aqui alternos internos e externos. Beleza. Nos alternos, você vai colocar assim, lados diferentes. Vou anotar aqui para você. Tá? Onde está escrito alternos, tá? Você vai colocar esse aqui, ó. Puxa uma seta e escreve assim, lados diferentes. Então, se você tem um ângulo do lado direito,
para ele ser alterno, o outro tem que estar do lado esquerdo. É o que aconteceu aqui, ó. Esse aqui está do lado esquerdo e esse aqui está do lado direito. Então eles são alternos, estão em lados alternados, tá? Quando é que ele é alterno interno? Quando ele está na parte de dentro. Lembra que a gente falou? Ó, interno é essa parte de dentro aqui, ó. Tá? Então esse ângulo aí é alterno interno. Olha o mesmo caso aqui da letra do C, do ângulo C e do ângulo E, ó. Um está do lado esquerdo, o ângulo E está do lado esquerdo, o ângulo C está do lado direito, também estão na parte de dentro da figura. Então eles são alternos internos. Quando é que ele é alterno externo? Ele vai ter que fazer a mesma história de estar em lado contrário, tá? Só que na parte de fora, né? Ó, esse aqui, ó, está do lado esquerdo e esse aqui, ó, está do lado direito e eles estão na parte de fora da reta, ó. Lá fora, então eles são alternos externos. Mesma coisa desse, ó, aqui o ângulo F está do lado esquerdo e o ângulo D está do lado direito. Também são alternos, ó. Aliás, são externos, olha aqui, ó. Tudo do lado de fora da figura. Beleza? Então anote aí alternos internos e externos. Quando é que eles são alternos? Quando eles estão em lados diferentes. Tá? Então esse alterno aqui é a mesma história, lados diferentes. Ok, posso passar essa? Já notaram? Vou passar aqui, mas se precisar é só chamar e que a gente volta, tá? Bom, na página 108 agora, já pode passar lá para a página 108. Eu tenho lá ângulos colaterais internos e colaterais externos. Então, o que seria isso? Vamos lá. Então, no ângulo colateral, você vai puxar uma seta e anotar o seguinte. Colateral, pessoal, é que está do mesmo lado. Puxa uma seta para cá e anota. Eles estão do mesmo lado. Então, ângulos colaterais, mesmo lado, tá? Então, ó, você percebe que esse aqui está do lado esquerdo, que é o ângulo B. Aí o ângulo E também está do lado esquerdo, então eles são colaterais, tá? Quando é que é interno? Quando está na parte de dentro da figura, ó. Pode olhar que eles estão aqui nessa parte de dentro da figura. Mesma coisa para esse aqui, o C e o H, ó. Esse cara está do lado direito, o ângulo C, e o ângulo H também está do lado direito. Então eles também são colaterais, estão na parte de dentro da figura, então são colaterais internos. E colaterais externos? Parecido, né? Esse aqui, ó, tá do lado esquerdo, que é o ângulo A. O ângulo F também está do lado esquerdo, mas eles estão na parte de fora da figura, ó. Então eles são colaterais, estão do mesmo lado, só que externamente. Então colaterais externos. E por fim o ângulo D, que está aqui fora do lado direito, e o ângulo G aqui fora do lado direito. Então também é colateral, está do mesmo lado, lado direito, só que na parte de fora da figura, então colaterais externos, tá? Isso aí é só uma classificaçãozinha aí, pessoal, que pode ser que a gente precise dela mais tarde, mas a ideia é essa aqui, tá? Então o que eu quero que você anote nessa página é isso aqui em cima, tá? Mesmo lado, colateral é mesmo lado, aqui também, colateral mesmo lado, colateral é que participa do mesmo lado, ok? Vamos aqui na página 110, tem uma questãozinha lá que eu quero comentar com vocês. Aqui na página 110, essa questãozinha aqui embaixo. Então olha lá como é que a questão está dizendo aí, ó. A soma das medidas de 4 ângulos obtusos. Alguém lembra o que é obtuso? Obtuso, pessoal, é aquele ângulo que é maior que 90 graus, tá? Maior que 90 e menor que 180 no caso. Então são ângulos, 4 ângulos obtusos formados por duas retas paralelas cortadas por uma transversal é igual a 480. Então o que foi que aconteceu aqui? Vou fazer o desenho para a gente enxergar essa informação acontecendo aí, tá?
Então eu tenho duas retas paralelas, vamos dizer que seja essa e essa. Elas estão sendo cortadas por uma transversal, tá? E aconteceu de formar aí 4 ângulos obtusos. Onde é que eles estão? Aqui, ó. Esse aqui é obtuso, ó, ele é maior que 90, tá? Então deixa eu marcar ele para você. Se você quiser fazer esse desenho aí na questão, pode fazer, tá? Então aqui teria um ângulo obtuso. Esse aqui é o primeiro. Bem aqui vai formar um outro que é igual a esse, porque eles são OPV, a gente já viu isso na aula passada, opostos pelo vértice, tá? Bem aqui vai formar mais um, que inclusive é igual aos outros lá de cima, tá? E aqui embaixo também vai formar outro ângulo. Então esses aí são os 4 ângulos. Eu não sei quanto vale nem esse, nem esse, nem esse, nem esse. Mas ele disse assim, ó, a soma dos 4 ângulos, tá aqui, ó. A soma da medida desses 4 ângulos é igual a 480, tá? Então eu posso somar assim, ó, 4x são os 4 ângulos. Se eu somar os 4, tudo isso tem que dar 180. 180 não, é 480, né? Desculpa, 480 aqui. Então se eu somar os 4 ângulos, eles têm que dar 480. Quanto é que vale cada um? Como é que eu faço para saber? É só resolver a equação, né? Num caso desse aqui, o 4 vai passar dividindo. Vai ficar assim, ó, x igual a 480 dividido por 4. Se você dividir aí 480 para 4, pessoal, você vai achar um resultado de 120 graus, tá? Então o que isso quer dizer? Quer dizer que cada ângulo daquele lá vale 120. Então deixa eu marcar bem aqui, ó. Tirar esse x daqui. Então cada ângulo desse seria 120. Bem aqui 120, bem aqui 120, bem aqui 120 e aqui embaixo também 120, tá? Então o que ele perguntou na questão? Qual a medida? Você pode fazer de novo? Posso sim. Todinha, né? Tá. Então deixa eu fazer aqui, fazer de novo o desenho da figura. Não se preocupe, quem estava copiando, não se preocupe que eu vou fazer do mesmo jeito. Mas eu vou fazer de novo o desenho aqui. Não se preocupe não, tá? Então o desenho é assim, ó, duas retas paralelas, tá aqui uma, tá aqui a outra. Elas são cortadas por uma transversal, tá? Eu vou fazer até a transversal para o outro lado para você ver que não tem diferença. Então tá aí, duas retas paralelas cortadas por uma transversal. O texto disse assim, ó, a soma das medidas dos 4 ângulos obtusos formados por duas retas paralelas cortadas por transversal é igual a 480. Então o que foi que eu disse para ti? Primeiro obtuso, né? O que é obtuso? Obtuso é aquele ângulo que é maior que 90, tá? O que é obtuso? É um ângulo que é maior que 90 e menor que 180, tá? E menor que 180. Então, para ele ser obtuso, ele tem que ser maior que 90 e menor que 180. Então, com certeza não é esse ângulo aqui, ó, porque ele é menor que 90 esse ângulo, tá? Se você lembra bem, o ângulo de 90 é aquele que faz um quadrado. Não é, tio, isso? Oi? Esse que você fez aí, tio, é o ângulo agudo, esse que você marcou aí. Exatamente, ele é agudo, ele é menor que 90. Se você lembrar bem, o ângulo de 90 é esse, ó, que forma um quadrado, né? Para esse aqui ter 90, ele tinha que estar reto aqui, ó, e não tá. Então quer dizer, esse ângulo não é maior que 90, esse ângulo que eu fiz de vermelho aqui, tá? Então eu vou tirar ele porque não é o ângulo que eu estou procurando. Esse aqui é o ângulo agudo, eu quero o ângulo obtuso, tem que ser maior que 90. Então o ângulo que eu tenho aqui que é maior que 90, que eu vou marcar de verde aqui, é esse aqui, ó. Então esse ângulo aqui, ele é maior que 90, eu não sei quanto ele vale, eu vou chamar ele de x. Se eu jogar ele aqui para baixo, ele vai ser OPV desse, oposto pelo vértice. Se eles são opostos pelo vértice, eles têm a mesma medida, então também vale x, tá? O outro obtuso é esse aqui em cima, ele também vai valer x, ele é igual ao de cima, porque eles estão na mesma posição, são correspondentes, tá? E aqui embaixo também vai valer x, porque está na mesma, aliás, ele é OPV desse outro aqui. Bom, então tenho aí os 4 ângulos que ele disse, são 4 ângulos obtusos.
E ele disse que se eu somar os 4, ó, se eu somar a medida dos 4 ângulos, eu vou obter um valor igual a 480. Então eu poderia somar assim, ó, x mais x mais x mais x, são os 4 ângulos, tudo isso vale 480 graus. Se eu somar essa galera todinha aí, tá? X mais x mais x mais x são 4x. Isso tudo igual a 480. Até aqui deu para entender, pessoal? Deu, né? Então agora eu vou só resolver a equação. Como é que resolve a equação? Letra para o lado, número para o outro. Deixa o x aqui, passa o 4 dividindo. Vai ficar 480 dividido por 4. E essa divisão aí vai dar 120 graus. Então quer dizer que o valor do meu ângulo x lá na figura é 120. Então bem aqui em cima eu já posso tirar aqui esse xzinho aqui e colocar 120 no lugar, tá? Então aí os 4 ângulos que eu tenho, que eu marquei de verde, eles valem 120. Então aqui vai ser 120, aqui vai ser 120, aqui vai ser 120 e aqui vai ser 120. Somando tudo dá 480, que foi o que ele disse na questão, tá? Até aqui tudo certo? Noemi, tudo bem? Beleza. Aí aqui ele pediu assim, ó, qual a medida em graus de cada um dos 4 ângulos? Ele quer saber qual é a medida dos 4 ângulos. Eu já achei 2 aqui, né? Tem 120 e 120. Mas eu preciso saber qual é o outro ângulo que está do lado do 120. Quem é que mata essa charada? Quanto é que vale esse ângulo que está aqui do lado do 120? Esse aqui que eu marquei de azul, ó. 90. 90? Que figura foi essa que formou aqui, pessoal? Deixa eu dar um zoom em cima dela para vocês enxergarem. Que figura que formou aqui? Só na parte de cima da reta. Vou marcar de preto, ó. Vou marcar de preto. 180 graus, isso mesmo, ó. Essa linha que formou aqui, pessoal, ó, se você olhar, ela vale 180. Aí esse segmento aqui ele vale 180. Já tem 120. Se já tem 120, quanto é que falta para fechar os 180? Falta 60, tá? Então bem aqui seria 60 graus. Então onde não tem medida aí, meus amigos, é tudo 60 graus, tá? Então ali é 60. Bem aqui embaixo, que também vai ser o mesmo ângulo azul, 60. Aqui embaixo, ó, que também vai ser o mesmo ângulo azul, 60. E aqui, ângulo azul, 60 graus. Então pronto, aí você anota desta forma aí essa questão, tá? Página 110. É isso, tudo junto, tio. Forma aquele círculozinho que é 360 aqui. Exatamente. Exatamente. Se você somar tudo lá, pessoal, vai dar 360 graus, tá? Cada volta dessa aí, cada círculo tem que dar os 360. Você podia pensar nisso também, né? Tem que fechar 360. Quais são os ângulos para colocar? No caso seria 60 e 60. Certo? Isso aí é o livro 2, né? Esse é o livro 2 ainda. Pretendo terminar ele hoje. Isso aqui é o ângulo de uma volta, tá? Se eu somar todos os ângulos aqui dentro, tem que dar 360, tá? Então, se você pegar isso aqui e somar, aqui do lado, 120, mais 120... Não tem valinho não, tio? Não tem valinho não? Não? Mais 60, mais 60, isso aqui dá 360, que é uma volta completa. Por isso que formou o círculo lá, tá? Só para confirmar aí a nossa conta que está certa. Ok? Posso passar para a nossa última página desse livro? Foi importante, né, tio? Sim, sim. Vou passar para a última página, 111, tá? Questão 2. Então lá está dizendo assim: determine os valores de x e y, sabendo que as retas R e S são paralelas, tá? Se elas são paralelas, pessoal, o ângulo que está na mesma posição vale a mesma coisa, tá? Se está na mesma posição, ele tem o mesmo valor, tá? Por isso, aliás, se as retas são paralelas e ele estiver na mesma posição, que é correspondente, né? Então eles têm o mesmo valor, tá? Então aqui, se você observar essa figura, esse ângulo de 45,
Eu posso inclusive jogar ele para cá, para o meu programa de desenho, para você perceber que ele está na mesma posição. Está aqui um ângulo de 45. Ele está aqui na parte de cima. Não, vou marcar lá no quadro mesmo. Então aqui, ó, o ângulo de 45, se você observar, ele está do lado direito, na parte de cima. Ó. Essa mesma posição aqui em cima está aqui embaixo o ângulo X. Tá? Se eles estão na mesma posição, não tem conta para fazer. Basta você dizer que o X aí vale 45 graus. Se a questão pedisse para você explicar por que eles são iguais, você ia dizer o seguinte: eles são correspondentes. Tá? O que é correspondente? Que está na mesma posição. Então eles são correspondentes. Então esse ângulo aqui de 45, X vale 45 porque ele está na mesma posição. Mesma posição é ângulo correspondente, tá? Esses dois aqui, pessoal, estão na mesma posição? Sim ou não? O que vocês acham da questão C? Conseguiram enxergar a mesma posição aí? Oi. Eu não entendi. Não entendeu a mesma posição aqui? Não, eu não entendi essa aí, que dá o X que é igual a 45. Tá. Então olha só o que a gente está comentando aqui. Vou pegar o desenho aqui para ficar mais fácil. Tá? Então aqui eu tenho um ângulo X. Eu vou tentar fazer em cima dele aqui o desenho do ângulo. Aqui o ângulo X, deixa eu colocar aqui um ângulo de 60. Ó, esse ângulo aqui, vou pintar ele de vermelho, tá? Ele tá na posição do X aí, ó. Deu para enxergar lá no X? Sim, né? Percebe que se eu pegar esse ângulo aqui e puxar ele para cima, se eu puxar ele aqui para cima, ele cai na mesma posição do de lá de cima, ó. Confere lá. Confere. Viu que tá na mesma posição? Quando isso aqui acontece, a gente diz que eles são correspondentes, tá? Foi o que a gente comentou aqui, ó. Eles estão na mesma posição, então eles são correspondentes. Se eles estão na mesma posição, eles são iguais, tá? Então aqui em cima vale 45 e aqui embaixo também vale 45. Quem está na mesma posição é correspondente, por isso que eles são iguais. Aí você estava falando da letra C ali, que também era igual, né? Pois é, mas está na mesma posição? Não, tá. Não tá. Pois é, olha, percebe que se eu pegar esse 55 aqui e jogar lá para cima, ele vai cair bem aqui, ó. Não é isso? É, aí então, vai ter um ângulo maior que 55. Aqui é 55. Quanto é que é o Y então para fechar 180, ó? Essa conta que a gente tem que pensar agora. Eu posso fazer ela assim, ó. Posso fazer ela assim, vou fazer ela assim para ti aqui do lado. Eu acho que é... Esses dois aí dão 180. Isso, Y mais 55 tem que ser igual a 180. Então, vou passar o 55 negativo. Oi? Isso é igual a 125? Exatamente. Passa negativo, Y vai ser igual a 125. Professor, posso fazer direto, sem fazer essa soma? Pode. Se você enxergou que o Y vale 125 porque a soma tem que dar 180, para mim tá ótimo, não tem problema nenhum. Tá certo, tá? O mais importante nesse momento é vocês perceberem que eles não estão na mesma posição. A letra C não está na mesma posição. Quem está na mesma posição é a letra A. Esse item aqui, só para ficar completo aí no teu livro, você não precisa anotar isso, mas se você quiser anotar, eles são colaterais, porque estão do mesmo lado, tá? Colaterais na parte de dentro da figura, então colaterais internos. Se você quiser anotar isso, fica mais fácil aí para você. Colaterais internos. Letra B. Letra B, pessoal. Vocês acham que o X está na mesma posição do 65? Bom, vamos lá. E aí? Será que esse ângulo de 65 aqui na letra B está na mesma posição do X? Ó, vou puxar ele aqui para baixo para ver se ele cai na mesma posição. Percebe que ele está aqui em cima, tá? Se eu puxar para cá, ele cai aqui, ó. Tá na mesma posição? Gente, não.
Não está na mesma posição, tá? Então aqui em cima o 65, ó, se eu puxar para baixo ele cairia bem aqui, tá? Vou fazer isso lá na nossa figura para ver se dá para entender lá. Então percebe que o 65 ele está nessa posição aqui, ó. Se eu jogar ele aqui para baixo ele cai bem aqui, ó. Esta é a posição do 65, tá? Então aqui é 65 e lá embaixo também vale 65. Lembra que quando está na mesma posição eles são iguais, então tem a mesma medida, tá? Então esse ângulo de 65 ele cai bem aqui. Aqui vale 65. Aí eu vou usar um conceito da aula passada, tá? Ó, joguei esse ângulo para cá, ele está na mesma posição, vale 65. Esses dois ângulos juntos aqui, pessoal, eles estão fazendo uma coisa que a gente disse na aula passada. Eles estão no meio de um cruzamento de retas, tá? Esses dois ângulos estão no meio de um cruzamento de retas. Esse ângulo aqui, ele é chamado de OPV. O que é OPV? Oposto pelo vértice. Quando duas retas se cruzam no mesmo ponto, isso aí é chamado de ângulo oposto pelo vértice. Então, nesse caso, eu posso dizer que o x vale 65. Eles são iguais porque eles são opostos pelo vértice. A gente viu isso na aula passada. Na letra D, o que eu tenho na letra D? Se eu jogar o y lá para baixo, ele vai cair na mesma posição do 120, será? Olhando para ele, vocês acham que ele tem a mesma medida? Ó, se eu pegar... Sim. Tem? Então vou jogar ele aqui embaixo, ó. Esse ângulo y, se eu jogar ele aqui para baixo, ele cai bem aqui, ó. Confere? Aqui seria y. A posição do y aqui embaixo é essa. O y vale 120? Não, né, pessoal? Mas, se eu pegar o y e somar com 120, tem que dar quanto? 60. Exatamente, tá? O y vale 60. Mas se eu somar o y com 120, tem que dar 180. Vou resolver aqui, mas a resposta é essa, tá? É 60. Então ficaria 180, o 120 passa negativo, menos 120. Subtraindo aí, você tem o y igual a 60. Então, bem aqui embaixo na figura, se eu tivesse aqui um ângulo de 60 nesse lado ali, com mais o 120 daria 180, tá? Que é o caso aí. Então, o y aí vale 60 nesse caso, tá? Esses dois aqui são ângulos colaterais, eles estão do mesmo lado, tá? Aqui são colaterais. Só que são externos, porque estão na parte de fora da figura. Então, são colaterais externos, tá? E esse dois aqui da letra B, vou fazer de azul aqui, eles não estão do mesmo lado, ó. Um está do lado direito, o outro está aqui do lado esquerdo. Então eles são alternos. Alternos é lado trocado, né? Alternos. Como eles estão aqui em cima e o outro está lá embaixo, então eles são alternos e externos. Também estão na parte de fora da figura, tá? Ó, assim como esse aqui estava aqui na parte de fora, esse aqui de baixo também está aqui na parte de fora, tá? Então alternos e externos. Então anote aí a letra B e a letra D. Vou apagar essa bagunça aqui para não ficar. Pronto, melhorou. Se é colaterais aqui, tio. Colaterais externos. Então assim, pessoal, se você movimentar o ângulo, ele cair na mesma posição, eles são iguais. Se você movimentar o ângulo e ele cair um do lado do outro, são suplementares, a soma tem que dar 180, tá? Então foi o caso dessa letra D aí, ó. Quando eu movimentei, ele caiu um do lado do outro aqui, ó. Se caiu um do lado do outro, a soma tem que dar 180. Nesse caso aqui, se eu movimentar e cair, no caso de OPV como foi esse, ou cair na mesma posição, eles são iguais, tá? Essa ideia a gente vai usar agora na letra, na questão 3 aí, para terminar aí o nosso livro, tá? Questão 3.
Posso passar para 3? Não. Tá, tudo bem. Isso aqui é a página 111 ainda, hein? É porque tem muito detalhe para perceber aí, né? Muito detalhe para observar. Como a prova SAS eu acho que vai vir a próxima vez só o livro 3, tá? Eu acho que vem só o livro 3. Então provavelmente esse conteúdo também não vem para vocês lá na prova SAS. Mas ano que vem o professor vai precisar relembrar com vocês esse conteúdo. Sério? Ano que vem vocês vão voltar a estudar isso aqui. Ok, né? Podemos passar? Já, tio. Tá, vou passar aqui, mas se precisar me chamem aí. Então vamos aqui na página, ainda na página 111, vamos pegar aqui a questão 3. Beleza, então na questão 3 está dizendo lá, determine o valor de x, sabendo que R, isso aqui pessoal, ó, bem aqui ele trouxe um texto aqui que ainda não comentei, né? Esse símbolo aqui, essas duas retas, tá? Vou anotar aqui do lado. Quando você tem um símbolo de duas retas, assim, duas barras passando uma do lado da outra, quer dizer que elas são paralelas, tá? Então aqui ele está dizendo que R é paralela a S. Tá? Então o símbolo duas barras significa paralela. Paralelas, no caso, são duas retas, né? Então elas são paralelas. O que isso quer dizer? Que elas passam na mesma distância uma da outra. Se eu prolongar a reta, lembra que a gente já falou isso, né? Elas não vão se cruzar lá no infinito, né? Se eu puxar essa reta até o infinito lá, ela não vai encostar uma na outra. Tá? Então eu posso prolongar aqui à vontade essa reta que elas não vão se encostar uma na outra. E o que isso implica para a gente? Implica que se tiver na mesma posição é igual, quando você movimentar o ângulo, se ele cair na mesma posição, eles são iguais. Se ele cair um do lado do outro, a soma tem que dar 180. Então o que a gente vai procurar agora nessa questão é isso. Se eles vão cair na mesma posição, ou um caso de OPV, pode ser também, ou se quando eu movimentar o ângulo ele vai cair um do lado do outro. Então primeiro dá uma olhada na letra A. Se eu movimentar um ângulo lá, ele vai cair na mesma posição ou vai cair do lado, pessoal? Na letra A, o que vocês acham? Se eu pegar esse ângulo aqui de cima e movimentar ele vai cair na mesma posição ou vai cair do lado? Esse ângulo aqui, ó. Mesma posição. Ele vai cair na mesma posição, ó. Se eu jogar ele aqui para baixo, ele cai aqui certinho, ó, na mesma posição do outro ângulo. Tá? Então se ele cai na mesma posição, eu posso dizer que esse ângulo aqui, ó, 3x menos 16 é igual a 2x mais 6. Tá? Então é isso que a gente vai fazer. Vou anotar aqui, ó, 3x menos 16 é igual a 2x mais 6. Tá? Por que eu disse que os dois são iguais? Porque quando eu movimentar os ângulos aí, eles vão cair na mesma posição. Tá? Eles são correspondentes, lembra? São correspondentes. Se é correspondente... Oi? Agora é só fazer a equação. Agora é só resolver a equação. Primeiro eu vou te dar só uma dica, tá, pessoal? Vai ficar gravado isso para quando tu for assistir essa aula de novo. Toda vez que tu for começar uma equação nesse tipo de questão aqui, começa pelo x que tem a maior quantidade, tá? Aqui eu tenho um 3x, aqui eu tenho um 2x. Começa pelo x que tem a maior quantidade, a equação que tem o x maior. Tá? Senão vai dar aquele problema do x ficar negativo no final. Tá? Então só para facilitar a tua vida, pode ser que alguém tenha tentado começar essa equação começando por esse aqui, ó. Ficaria assim, ó, 2x mais 6 igual a esse de baixo, 3x menos 16. Se você fizer isso aqui vai dar errado? Não, mas vai dar um x negativo lá no final. Tá? Isso aqui eu preciso evitar.
tá? Se eu puder evitar, melhor. Então sempre comece pelo x maior, por isso que eu comecei pelo 3, tá? Beleza, então vamos resolver agora essa equaçãozinha aqui. Cara, tio, mas não entendo da gente resolver. Ah, vocês estão tentando resolver? Eu, Vai dar 20 e pouco aí essa questão aí. Também tô, tio. Tenta lá então. Ó, se você for resolver, o 3x já está do lado certo, deixa ele aqui, 3x. Esse 2 vai passar para o lado dele, só que vai negativo, né? Menos 2x. Cuidado, hein, para não errar o sinal aí. O 6 aqui já está do lado certo, positivo, deixa ele aqui. E o 16 passa para lá. Ele estava negativo, vai passar positivo mais 16. Já terminaram de resolver? Quanto foi que deu? 22. 22. 3x menos 2x, pessoal, aqui vai dar x. E 6 mais 16 é 22. Então, quer dizer, nessa questão aí, o nosso x vale 22 graus. acertei. Tá? Beleza, que bom. Vamos aqui na letra C, que está aqui do lado logo. Na letra C, se eu movimentar o ângulo, vai cair na mesma posição? Se eu jogar o 2x lá para baixo, será que ele cai na mesma posição? Pode ser o 2x para baixo ou o 5x para cima, tá? Eu poderia jogar o 5x lá para cima ou o 2x aqui para baixo, tanto faz. Eu vou jogar o 2x para ficar, tá? Já que ele é menor. Então, se eu jogar o 2x lá para baixo, pessoal, percebe que ele vai cair aqui, ó. Ó, ele está nesse canto de baixo aqui da reta, ó, tá? A reta passa aqui, ele está na parte de baixo da reta. Então, se eu jogar esse 2x aqui para baixo, ele vai cair aqui, ó, tá? Bem aqui é que vai cair o 2x. Então ele vai ficar bem aqui, ó, 2x. Essa é a posição dele lá em cima, tá? Então os dois ângulos não estão na mesma posição, tá? Não são correspondentes nesse caso. Mas e se eu somar esses dois ângulos, tem que dar quanto? Se eu somar tudo isso aqui, aliás, tudo isso aqui, né? Se eu somar tudo isso aqui, tem que dar quanto? Isso aqui, ó. Não fechou o ângulo raso lá? Ó, bem aqui fechou aquela metade da circunferência. Então, se eu somar, tem que dar 180, tá? Então, vou somar 5x mais 40, mais o 2x aqui de baixo, 2x. Tudo isso, se eu somar, tem que dar 180 graus. Pronto, agora é só resolver. 5x com mais 2x aqui vai dar 7x. Igual a 180, e esse 40 que está mais, aqui é 40, tá? Parecendo 48, né? É 40. E aqui é 40, tá? Passa o 40 para lá, ele está positivo, quando passar ele vai negativo, né? Então vai vir menos 40. Então vai ficar 7x igual a 180 menos 40, que dá 140. Aí 140 dividido por 7. Exatamente. 140 dividido para 7, pessoal, se você fizer a continha aí, vai dar um x igual a 20 graus. E como é que você sabia da início da questão, tio? Como é? Ah, não, deixa, eu tô confundindo com a outra. Tá confundindo com a outra? Essa aqui é a letra A e C, da questão 3, tá? A e C. A e C só. Eu não entendi nada. De nenhuma das duas? Não, só não sei mesmo. Ah, tá. Entendi que consegui resolver a. Tá bom, mas a gente conversa de novo aqui Essa bola sobre. de dinâmica. Nessa aqui, deixa eu aumentar. Nessa aqui, o que foi que eu fiz? Deixa eu dar um zoom aqui. Nessa aqui, o que foi que eu fiz? Já vou diminuir para vocês copiarem, tá? O que foi que eu fiz nessa questão? Eu movimentei o 2x daqui, tá? Para colocar lá na outra figura.
Se eu movimentar ele, eu vou inclusive botar lá no programa de desenho lá para tu enxergar bacana isso. Se eu movimentar ele aqui, olha o que vai acontecer. Tá aqui. Vou pegar o 2x. Colocar na mesma posição aqui o meu ângulo 2x. Tá aí, ó, o ângulo 2x, tá? Tô marcando ele, dá pra ver lá? Marquei ele de azul aqui, ó. Certo aí? Ó, se eu movimentar esse 2x lá pra baixo, ele vai cair na mesma posição, ó. Percebe lá, ó, 2x, ó. Se eu movimentar, ele cai na mesma posição aqui. Não cabe ele aí, né? Pois é, deu pra enxergar que não cabe ele nessa posição? Então o que foi que eu fiz? Eu peguei o 2x e joguei ele pra cá, ó. Ele cai bem aqui, tá? Então bem aí embaixo, bem aqui embaixo vale 2x. Entendeu aí? Essa parte aqui deu para entender? Sim ou não? Sim, né? Sim. Deixa eu puxar lá de volta, ó. Ele estava aqui em cima, 2x estava bem aqui, ó. Ele estava bem aqui, eu puxei ele, percebi que ele não cabe nessa posição, ó. Mas se eu jogar ele mais embaixo, ele cabe aqui, ó. Aqui cabe o 2x, tá? O que foi que aconteceu? Aí eu pego aqui o meu quadro, ó. O que foi que aconteceu? O 2x ele veio aqui para baixo. Então se ele veio para cá, aqui é 2x. E aí tu percebe que aqui ele formou um ângulo raso, ó. Esse ângulo aqui não vale 180? Aí eu peguei 5x mais 40, que está bem aqui, ó, 5x mais 40, e somei com 2x, que está bem aqui, ó. E tudo isso tem que ser igual a 180. Tá aqui o 180. Depois que eu montei a equação, é só resolver ela. Certo aí? Como é que resolve? O 5x eu somei com 2x, que deu 7x, está aqui, 5 mais 2, 7. O 40 positivo passou negativo, está aqui ele no final, ó. Então ficou 7x igual a 180 menos 40.